Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Bom domingo, né? Vamos comentar um pouquinho a respeito ainda desse empate amargo de ontem. Empate do qual o Vasco segue sem vencer, né? Nos últimos 3 jogos são 2 empates e uma derrota. E agora vamos ver aqui, eu separei aqui 2 trechos, né? Um do Renato e outro do Thiago Mendes comentando um pouquinho a respeito, né? Dessa desatenção que vem custando caro ao Vasco da Gama. Antes de dar início, eu peço que você siga o canal VugoFute. Muito obrigado, os vídeos têm dado muito bom, tá? Pra gente poder seguir, né? E o combustível sempre é vocês apoiando, deixando like, se inscrevendo, tá? Porque é de graça, custa nada. Não vai cair o seu dedo, embora eu sei que você esteja puto ainda com esse empate de ontem. Vem comigo. Bom, galera, o Renato obviamente falou muitas coisas durante a coletiva, tá? Separei um trecho, né? Também queria ler um trechinho aqui. Que ele falou a respeito, né? De estar poupando o time, de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina e atravessar o Brasil, vir aqui jogar e o Remo só esperando a gente a semana toda. O Renato foi questionado sobre essa questão, obviamente isso iria acontecer sobre o time ter sido poupado durante a semana, para essa partida focado na partida de ontem contra o Remo. Obviamente, ainda mais essa questão toda que repercutiu muito mal na imprensa, do Renato não ter viajado, tá dando um embrólio todo, a Conmebol também já se meteu nisso tudo, mas a própria imprensa, né, não gostou muito da situação. Enfim, obviamente ele seria questionado, independente se o Vasco vencesse ou não, tá? Mas eu vou deixar um trecho do Renato falando um pouquinho a respeito sobre a questão dos gols, tá? Esses gols que o Vasco vem tomando e que estão custando muito caro aos gigantes da colina. Fiquem com o Renato Gaúcho e eu já volto daqui a pouco. O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos nossos adversários, dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário, e sim por falhas nossas. Então essas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles, trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente, no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui. A equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo. Poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Bom, torcedor, e aí? Né? Palavras do nosso treinador Renato Gaúcho. O que mais me incomoda é que dificilmente temos tomado gols por méritos dos adversários, né? E sim por falhas nossas. Né? Acho que todo mundo concorda também com o treinador. Cara, e é só gol bizarro. É só falha bizarra. Eu critiquei a falta do Saldívia ontem, falta que acabou originando, né, o gol na bola parada. Eu até falo, cara, talvez, não sei se eu tô exagerando um pouco, porque às vezes também se o cara não para o lance, a gente fica perguntando por que não parou, não sei. Mas o sistema defensivo do Vasco é algo assim impressionante, cara. É algo impressionante. É muitos erros bobos, cara. Erros assim. Erros de passe, erro de posicionamento, aqueles apagões, enfim. E olha só que também curioso, né, cara? Dos times ali, né, que estão na zona do rebaixamento, o Vasco jogou contra o Mirassol, contra a Chapecoense e agora contra o Remo ontem, o Vasco não conseguiu vencer. São 2 empates, né? E uma derrota. Derrota para o Mirassol, empate em casa com a Chapecoense e agora empate contra o Remo. E, cara, isso faz com que a gente não consiga alavancar ainda mais no campeonato. São erros como esse que faz, pelo menos até o momento, porque ainda tem a janela do meio do ano. Vamos ver como é que vai ser essa janela do Vasco, né? Faz com que o Vasco dificilmente continue figurando durante muitas rodadas na parte de cima da tabela. Porque erros custam caro, erros custam vitórias, pontos, né? E o Vasco tem errado bastante.
E como eu falei, né, cara, o Vasco tinha treinado durante a semana essa questão de bola parada, questão de erros na zaga. O próprio Renato vem tentando trabalhar isso, mostrando vídeos, né, mostrando lances, né, e ontem de novo sai um gol de bola parada, que aí gera muitas discussões, né, cara. O goleiro não sai, o zagueiro não sobe, é erro de não sei quem. Meu Deus do céu, esse time vai deixar a gente maluco. E aí o Saldívia, né, que esteve envolvido no gol do empate, porque ele acabou fazendo a falta, ele levou o amarelo, né? Levou o terceiro amarelo e está fora da partida contra o São Paulo. Então o Saldívia está fora do jogo da próxima rodada, que é contra o São Paulo que vem de derrota. E já pegando o gancho que vamos ver como terminou a rodada ontem, né? O Vitória venceu o São Paulo por 2-0. O Remo empatou com o Vasco 1-1. O Mirassol perdeu em casa, tá? Para o Bahia. O Santos conseguiu vencer o Atlético Mineiro jogando em casa 1-0. E o Internacional ficou no 0-0 com o Grêmio. Então, ou seja, o Vitória, a vitória do Vitória foi muito importante. O Vitória subiu na tabela. Foi a 14 pontos. Ultrapassou o Grêmio, ultrapassou o Vasco, ultrapassou todo mundo. Pra tu ver como é que é importante. Aí o Grêmio tá ali na 11ª colocação com 13 pontos. O Vasco com 12º com 13. Seguido de Internacional também com 13. E o Santos foi a 13 pontos, tá? E aí o que acontece? O Botafogo vai jogar ainda na rodada. Então o Botafogo pode ir a 15. O Corinthians também pode chegar a 13. Só que o Corinthians tem um jogo muito difícil, que é o clássico, que é o derby. Já o Botafogo vai receber em casa o Coritiba. Tá? E eu não acho que o Coritiba não vai dar trabalho ao Botafogo. Até porque o Coritiba tá lá, acho que é o 7º ou 8º colocado, se eu não estiver enganado. Tá? Então o Coritiba, obviamente, quer permanecer. Então acho que o Coritiba vai fazer jogo duro contra o Botafogo, tá? Enfim, o Vasco teve mais uma oportunidade que deixou escapar de pelo menos ficar, né, até hoje, né, até a rodada de mais tarde, na primeira página da tabela. E agora eu vou deixar o capitão Thiago Mendes também comentando a respeito de mais um empate com gosto amargo. O que você pode dizer sobre esse jogo de hoje? Acho que a gente tinha que manter a tranquilidade. Tivemos muitas oportunidades, tivemos chance clara de fazer o gol. Não fizemos. E o futebol é isso. Quando você não faz, a bola pune. Então os caras tiveram, acho que poucas oportunidades de chegar no nosso gol. A oportunidade mais clara que tiveram, fizeram o gol. Acho que nós não manteve a calma. Paramos de jogar. Eu acho que isso dificulta bastante para uma equipe. Deixamos o outro time crescer na partida. E foi o que aconteceu. Um ponto amargo que a gente leva para casa, como os outros também. Como o Curitiba também, que a gente tomou o gol. Eu acho que faltando 5 minutos também. Contra o Botafogo, deixamos acontecer também. Eles não jogaram, foram lá e fizeram o gol. As oportunidades que a gente tem, clara, a gente temos que fazer, porque o adversário não tem dó. Quando eles têm uma oportunidade, eles vão e faz. Então a gente temos que repensar sobre isso. Temos que focar mais nas bolas paradas, no que o Renato tem para falar. Infelizmente, que não eu falei, ficou um gosto amargo desse empate. Infelizmente, é o futebol. Então agora nós temos que trabalhar. Terça-feira já tem mais um jogo importante pela frente e temos que somar ponto no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana também. Quando você fala, né, o time parece que deixou de jogar, você acha, na sua avaliação, que é algo mais mental e não só técnico ali, algo a mais que precisa ser feito? Eu creio que sim. Eu acho que nossa equipe tem que estar ligada aos 90 minutos, fora os acréscimos. Acho que nós temos que estar ligados no jogo. É muita chance que a gente dá para o adversário, então a gente não pode cometer esses erros. Porque quando a gente comete esses erros, é fatal. Então, acontece o que vem acontecendo, isso aconteceu hoje. E nos outros jogos também, a gente tem que prestar atenção nisso, temos que trabalhar para não cometer esses mesmos erros. Bom, galera, é isso, né? Thiago Mendes comentando, lamentando mais um empate com gosto amargo. Esses últimos resultados do Vasco, é isso, né? Futebol é isso. Quando você não faz, a bola pune. Interessante, né, que é quase que falas bem parecidas, né, do treinador, técnico, do comandante, junto de outro comandante, que é o que fica dentro do campo, Thiago Mendes. Talvez a experiência, né? Não sei. Mas você vê pelo semblante do Thiago Mendes como ele realmente, cara, ele fica com aquele, né, aquele X da questão. Não pode ter desatenção. Durante os 90 minutos, os erros custam caro, cara. Custam muito, cara. E esses pontos lá na frente vão fazer falta. E tomara a Deus que esses pontos façam falta pro Vasco estar brigando por uma Libertadores, né? Não seja algo pior. Porque
é preocupante a situação. Preocupante porque é preocupante e desanimador pro torcedor, que parece que o torcedor do Vasco não pode criar esperanças de achar que vai ter um ano tranquilo. Porque parece que dentro do grupo ali, do elenco, não tem aquela competitividade, cara. E quando eu falo competitividade é o seguinte: dá aquela impressão que sempre quem tá no banco é a melhor opção. Por exemplo, na lateral direita, não tem um nível de competitividade. Porque, por exemplo, o PH, ele jogou ontem e fez uma partida ruim. Mas aí, se o Puma entrar, ele também vai fazer uma partida ruim. Como ele fez na terça-feira contra o Barracas Central. É que ontem o Puma tinha levado o terceiro amarelo, então ele não poderia jogar, ele estava suspenso. Então, tipo, não tem. Então, se você entrar e não render, parece que vai dar mais do mesmo. Embora o PH tenha conseguido chegar à seleção brasileira. E o Puma joga na seleção do Uruguai, né? Aí você vai também mais pra frente, pro ponta ou pro meia direita. Quem é? Que o Nuno caiu de produção. O Rinestrosa, cara, o que é o futebol do Marino Rinestrosa? Não tem competitividade. Aí tem um Nuno, que entra também, não agarra as oportunidades. Aí tem um Adson, que ainda tá voltando de lesão, não sabe se ainda, né, enfim, se o Renato confia nele ainda. O nosso lado esquerdo talvez seja o lado mais positivo, que tem um Cuiabano que chegou, vestiu a camisa e já joga. Tem um Andrés Gomes, né, que é o titular indiscutivelmente. Mas e o ataque? Os atacantes não fazem gol. Os atacantes, eles não conseguem fazer leituras corretas da jogada. Parece que a bola não chega de uma forma caprichada, eles não conseguem simplesmente criar alguma jogada. A não ser se a bola chega ali de uma forma praticamente mastigada. E olha que às vezes, mesmo assim, eles perdem, né? Como o DVD acabou perdendo a chance no primeiro tempo, só que estava impedido, né? E vamos supor que aquela fosse a única chance do Vasco mais clara do gol. Ele teria perdido. Aí entrou o Brenner, entrou o Rinestrosa no segundo tempo, mais do mesmo, não adiantou de nada. Aí o Spinelli, que tá mais para um centroavante, um brigador, já entrou na reta final. Inclusive tem pessoas que acham até que era pro Spinelli ter entrado já no início do segundo tempo. Que mal bem o Spinelli consegue carregar ainda um marcador ou dois com ele, chamar a atenção. O sistema defensivo, sabe? Tá jogando só o Dívia, agora vai jogar o Cuesta. Então assim, é os mesmos erros que custam caro demais a gente que é torcedor e é a temporada do Vasco. Então, ou seja, não adianta o Vasco no meio do ano contratar, essa janela que o Renato já está contando muito, e trazer jogadores para poder fazer teste, porque o Vasco não tem mais esse tempo, porque a temporada já está rolando. Ou o Vasco vai lá e contrata jogadores para poder chegar, vestir a camisa e jogar, né? Porque não tem mais o mesmo tempo para poder fazer algo que fez parecido com o próprio Andrés Gomes, que chegou, que era uma aposta, o Vasco apostou e depois de um certo tempo ele deu certo e hoje é uma realidade. Não tem esse tempo mais. Como foi com o próprio Marino Rinestrosa, que todo mundo achou uma boa contratação, mas até então todo mundo achava que ele viria para ser o reserva imediato do Ryan, que já era uma realidade. E não é bem assim, hoje ele tá aí. Então assim, são coisas que desanimam demais o torcedor a não criar esperanças de ter uma temporada tranquila. Porque o Vasco vai lá, consegue sair na frente e toma empate. O Vasco vai lá, quando pega adversários do qual ele tem que propor jogo, ele não consegue propor jogo. Quando pega adversários mais fortes, faz um jogo duro, mas fica com aquela sensação tipo assim, jogou bem, mas perdeu, porque o outro time tem um cara que vai desequilibrar. E assim vai indo por diante. E o Vasco fica naquela gangorra da tabela. Você não consegue criar gordura, você não consegue visar nada num futuro próximo de uma classificação para alguma competição de uma forma tranquila. E você fica aí, né, fazendo matemática o tempo todo. Então assim, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Agora tem um desafio na terça-feira pela Sul-Americana contra o Audax italiano e depois vai receber o São Paulo. Se ficou faltando alguma coisa, deixa nos comentários aí se você concorda comigo ou não, beleza? Dito isso, eu tô metendo meu pé. Tenha um bom domingo, tá? Fique com Deus, valeu, fui!